Lei de trabalho é o assunto da entrevista de hoje. Nos acompanhe nesta reflexão. Olá, que bom que você está conosco. Está começando agora a nossa entrevista, o nosso bate-papo, e temos aqui hoje mais uma vez para falar de O Livro dos Espíritos, particularmente da terceira parte das Leis Morais. Dineu de Paula, seja muito bem-vindo, Dineu. Obrigado, Márcio. Está se tornando especialista em leis morais, Dineu? Mais ou menos. O que é muito bom. Dineu sempre tem uma abordagem objetiva, lúcida, que nos permite ver ângulos, né, dessas leis que muitas vezes a gente não consegue captar. E nesse bate-papo a gente tem aprendido, Dineu. Que bom. E hoje, para falar de lei do trabalho, que é uma das leis morais. Uma das leis morais da vida. E em que consiste, Dineu, essa lei do trabalho? Do que trata? Márcio, como Jesus é um guia infalível, é sempre bom iniciar o raciocínio a partir dele, do que ele fez, do que ele falou. Em certa passagem, ele disse que não tinha vindo à Terra para ser servido, mas para servir. E o que seria esse servir? Seguramente não é atender caprichos ou desejos, porque Jesus sabia dizer não. Quando pediam sinais, ele não dava, certo? Então, eu creio que servir seria atender necessidades legítimas das pessoas e dos contextos em que eu estou, ajudando para que o progresso se efetue. Na questão número 675 do Livro dos Espíritos, fala-se que toda ocupação útil é trabalho. Então, eu creio que trabalhar é um dever de todos e que implica o dever de ajudar o mundo a ser melhor, o dever de trazer utilidade, de ser útil em qualquer ambiente em que eu esteja, eu preciso ser um fator de progresso naquele mundo, certo? As leis, como você falou, a lei do trabalho, ela se enquadra nas leis morais e as leis morais, elas são feitas para a felicidade do homem. Então, atende a uma necessidade psíquica. O homem tem necessidade de se sentir útil. Se a criatura se sente inútil, ela começa a desenvolver complexos, ela fica depressiva. Então, o trabalho é uma coisa boa. E é interessante pensar que muitas vezes está muito difundida a ideia de que trabalho é uma coisa muito temporária, da qual eu tenho de me livrar. É algo desagradável, como se fosse uma punição, como se fosse um castigo. Então, a segunda-feira é lamentada, a sexta-feira é comemorada, parece que só se é bem feliz em feriados ou nas férias. Então, eu trabalho como se fosse uma punição. Eu vou morrer para descansar, daí eu vou para o paraíso e não vou mais fazer nada. Mas também, lançando mão dos ensinamentos de Jesus, ele disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então você vê, os anjos que são felizes trabalham para sempre. Então é preciso acomodar o coração à ideia de ser útil, de estar sempre desenvolvendo alguma atividade. E até se formos refletir o que seria um paraíso, um lugar, digamos assim, de delícias, de paz, que de repente abrisse as portas a uma população preguiçosa e cheia de vícios, um reclamando do outro, com inveja do outro, querendo não fazer nada. Esse paraíso não ia resistir. Então, creio que o trabalho, ele também prepara as pessoas para uma vivência mais equilibrada, mais harmônica, prepara para a felicidade. Bem, e ele tem uma finalidade educativa? Tem uma finalidade educativa. Na questão número 676 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior, ela diz que o trabalho é uma imposição, é uma decorrência da natureza corpórea e que impulsiona o progresso. Então veja, como eu estou encarnado, eu tenho uma série de necessidades. Eu preciso manter um corpo que é pesado, que é frágil, que adoece. Eu tenho necessidade de comer, eu tenho necessidade de dormir, de tomar remédio, de me abrigar. E isso é um impulsionador do progresso. Mas como? Porque para atender todas essas necessidades, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Tá? E nesse processo eu vou me educando, porque pelo trabalho, digamos, eu não posso, no meu trabalho, espantar a clientela com mau humor. Eu preciso cumprir horários, eu preciso ser gentil, frequentemente eu preciso ouvir algumas coisas desagradáveis e
fazer de conta que não ouvi. Então eu desenvolvo tolerância, eu desenvolvo paciência. Disciplina, né? Disciplina. Então, segunda-feira cedo acordar também. Sim, quantas vezes a pessoa também, para você se preparar para uma profissão, quantos anos de estudos sérios e depois é preciso se manter atualizado, né? Então a pessoa trabalha o dia inteiro e sai à noite ainda para ir estudar. Isso aí é muito importante na disciplina. Veja, desenvolve a inteligência por todo o esforço que é preciso, o mercado de trabalho competitivo e ao mesmo tempo, nessa disciplina que eu tenho, a obrigação de trabalhar, eu não posso jogar tudo pro alto, porque afinal de contas eu preciso comer, eu tenho filhos que eu preciso manter no colégio, então por mais que a coisa seja difícil, que eu tenha uma situação de tensão, eu me obrigo a voltar no dia seguinte, a conviver com aquelas pessoas e ir contornando dificuldades. Isso aí realmente educa o caráter. Então o trabalho faz com que eu seja o que eu preciso ser. Então, durante vários anos, várias horas por dia, vários dias por semana, eu disciplino o meu sentir, o meu agir para ser uma pessoa cordata, gentil, uma pessoa confiável. E isso vai transformando o meu caráter. Então, realmente tem uma finalidade educativa indiscutível. Ainda que a gente não perceba, não se dê conta de maneira consciente, é isso, né? Com certeza, mas é um processo de educação. E justamente, veja, é uma necessidade da natureza corpórea. Se eu não estou encarnado, eu não preciso, digamos, comer, beber. Então, essa educação do caráter, ele se processa com muito mais facilidade na Terra. E é uma imposição da matéria, todas essas necessidades, e como eu sou obrigado a atendê-las, eu vou educando meu caráter ao tempo que eu cresço em inteligência também. Tudo bem, Dinão. A gente tem mais perguntas, mas também tem um intervalo, se você nos permite, né? Fique conosco, a gente já volta, vamos para um breve intervalo. Aguarde uns instantes, a Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, trazendo o assunto Lei de Trabalho. Vamos assistir? Muito bem, estamos de volta. Estamos conversando com Dineu de Paula a respeito da Lei do Trabalho. E os Espíritos trazem, Dineu, logo no início da sua fala, deixou isso bem claro. Um conceito, me parece revolucionário até, de trabalho. Trabalho como sendo toda ocupação útil. Dineu, eu tenho uma dúvida. Se existe uma programação prévia, o indivíduo vai reencarnar, o trabalho está na sua programação, está no seu, por assim dizer, destino? Existe uma programação, só que aí há uma confrontação, digamos, entre o destino que foi programado e o livre-arbítrio. Porque eu posso ter programado para mim uma atividade que vai depender de muita preparação e muito esforço para que eu consiga chegar no estágio de desempenhá-la. Por exemplo, um médico, sabe-se que para você passar no vestibular de medicina é extremamente difícil e depois a preparação também é difícil. Então, o próprio esforço que eu vou ter, a própria preparação, faz parte do meu trabalho, é uma utilidade que eu estou tendo. Eu posso falhar nessa preparação e não ter o vigor necessário para desempenhá-la, mas em princípio existe sim essa preparação, porque Jesus ele nos reabilita pelo trabalho. Então, antes de renascer, eu verifico quais são as minhas áreas de dificuldade, os meus erros do passado e programo uma atividade. Jesus me fornece os recursos para que eu me recomponha. E ocupação útil não é só ocupação remunerada. Imaginemos uma mulher que não foi uma mãe muito consciente, que cometeu alguns desatinos, não deu muita atenção para os filhos e ela se comprometeu nessa seara da maternidade. De repente, ela vai voltar com filhos revoltados, com filhos difíceis e é através daquele cuidado do dia a dia, da doação, que ela vai se reabilitar com o passado no qual ela não foi muito digna. Porque, na verdade, toda atividade, ela tem alegrias e dores. Não existe a profissão perfeita. Eu sempre penso que o posto perfeito no mundo é de Deus, que dita as regras do jogo. Como esse posto não vai vagar, você vai sempre ter de se submeter a algumas coisas.
Se você manda, você tem os ônus de mandar, de coordenar uma equipe, se você obedece. Então não existe essa situação perfeita. E só que, na verdade, a grama do vizinho sempre parece mais verde. Eu sempre acho que a vida do outro é mais fácil e que eu me sairia melhor. Eu invejo. Por quê? Porque eu estou justamente na minha atividade lidando com as minhas áreas de dificuldade. São as minhas dificuldades. Por isso que eu acho difícil. Mas é preciso aprender a amar aquilo, aprender a se sentir útil. Então, fazer bem feito, não só ver o cliente como uma fonte de lucro, fazer de má vontade, mas aprender a ser confiável, a ser gentil, a ser competente, entendendo que o caminho da minha reabilitação é esse. Certo? É pelo trabalho que eu me reabilito. Há até uma passagem muito interessante do grande reformista Martinho Lutero, e certa feita um sapateiro chegou para ele e perguntou: Lutero, como eu faço para ser um cristão melhor e servir melhor a Deus? Certo, esperou que fosse receber um convite para pregar o Evangelho. Lutero disse para o sapateiro: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Certo? Então é um raciocínio interessante, porque se todo mundo fizer direito o seu trabalho, se as mães e os pais educarem, se os alunos estudarem, os professores ensinarem, os políticos cuidarem da coisa pública, o mundo melhora, entendeu? Então a construção do paraíso é obra nossa, nós estamos no mundo que nós merecemos e nós estamos na melhor posição possível para que nós exercitemos o nosso talento para que o mundo seja melhor. Deus não erra. Ok, Ednil. Então, se o trabalho é útil, conforme você disse, útil, e se o trabalho é bom, né, conforme você está falando, apesar de muita gente reclamar, acreditamos firmemente nisso. Existe um limite para ele? Existe o limite, que é o limite das forças, o limite da exaustão. Aliás, toda lei divina, toda lei moral, ela tem, digamos assim, o uso regulamentar e o abuso, entende? Tem o uso, tem o limite e tem o abuso. Por exemplo, a lei de reprodução, que implica a atividade sexual, ela tem como limite o dever de castidade. Nós temos a lei de sociedade, que implica o dever de você conviver com o próximo, mas tem como limite os direitos dos outros, o que eles não querem que você avance. Então, em relação ao trabalho, nós temos o limite das forças físicas, o limite do cansaço que não deve ser ultrapassado. O trabalho, então, é bom, é útil, mas ele é um meio de vida e não de apressar a morte. Então, eu preciso estar atento para não virar um viciado em trabalho, porque isso pode ser até uma fuga de outros aspectos da minha vida, como a vida familiar. Existem outros aspectos que, às vezes, a pessoa foge, deixa de cuidar dos filhos, deixa de prestar atenção em outras coisas, deixa de refletir sobre Deus, sobre a vida e se afoga no trabalho. Então, realmente é preciso cuidado para não ultrapassar as forças do corpo. Então, é preciso estar atento para esse limite que consiste na necessidade de descansar. Isso está lá no Livro dos Espíritos também? Está no Faz parte da lei? Faz parte da lei. O direito esbarra nesse limite. Que é também um direito de descansar. Ninguém pode sugar as forças do outro, digamos, o patrão sugar as forças do empregado e impedi-lo, a ponto de impedi-lo de descansar, de ter o seu relaxamento. Só que agora tem uma coisa muito interessante, veja, se o trabalho obriga que eu seja, tá? Como eu já devia ser, mas não sou, ou seja, eu sou forçado a ser ali nas disciplinas do dia a dia, o que a rigor eu já deveria ser naturalmente. É preciso cuidado para que nas minhas horas de folga eu não desfaça isso com maus hábitos, entende? Porque afinal de contas, o que eu faço do meu tempo livre, quando eu não preciso fazer nada, diz realmente do meu caráter e das minhas tendências, certo? Então é preciso prestar atenção no que eu gasto meu tempo livre, o que eu gasto, isso realmente vai dizer do meu nível evolutivo, das minhas tendências. É um período que eu devo usar para me recompor, para exercitar minha criatividade, para pensar na vida, mas tomando cuidado para não desenvolver maus hábitos nesse período. Né? Eu me lembro de, não sei se você se recorda de ter lido essa página, o Espírito Joana de Ângeles, por exemplo, tem um livro todo, uma publicação toda, onde ela faz dissertações, a forma como ela enxerga as leis morais que estão no Livro dos Espíritos. E ela escreve a respeito da lei de trabalho, uma página bem interessante. Ela diz que o momento perigoso para o cristão não é o da luta, não é o do sofrimento,
não é o da dor, mas sim o da ociosidade, é isso aí? É da hora livre, que ela diz. A hora livre é a mais perigosa que existe, né? Justamente porque, veja, eu não estou sob injunção nenhuma. O que eu faço quando eu posso fazer o que quiser? Entende? Isso realmente é revelador do meu caráter, até é uma reflexão interessante da gente fazer, entende? Prestar atenção nisso, né? Para ver o que necessita de retificação no próprio caráter, né? E outra coisa, Edneu, que a experiência também vai demonstrando, sobretudo para muitos de nós que temos as nossas atividades profissionais remuneradas, mas também temos as atividades não remuneradas, ou seja, ocupamos o tempo com outras atividades. E às vezes o trabalho se torna mais leve até, por conta, né, de nós não depositarmos todas as fichas ali no trabalho remunerado, que é duro, é pesado, é frustrante para muita gente. E na verdade eu acho que quando você troca de atividade, essa segunda atividade em que você movimenta outros recursos acaba sendo um repouso diferente, é melhor do que eu não fazer nada, tá? E você consegue, de repente, se o teu trabalho é árduo, que nem sempre é possível fazer exatamente o que você gosta, entende? A vida tem as injunções materiais, se você tem compromissos a atender, nem sempre é tão simples, você não pode jogar tudo pro alto, tá? Mas nas atividades, digamos, um trabalho assistencial, você pode ter um contato mais direto com crianças, com necessitados, que às vezes essa coisa da utilidade, a utilidade é uma necessidade intrínseca do ser humano, você se sentir útil. E por vezes nessas atividades burocráticas em que você não vê um fim muito claro naquilo que você faz, você participa de um processo, tá? Você só vê um pequeno meio, então às vezes você não vê o resultado concreto, ao passo que nessa outra atividade você pode ver, se sentir realmente útil, você pode ver que está fazendo diferença na vida dos outros, e isso dá um acalento no coração. Muito bem, Edneu, muito obrigado mais uma vez, né, pela exposição lúcida, do seu raciocínio, pela síntese que você fez em torno dessa lei, que é uma lei bastante complexa para o entendimento de muita gente, porque vem e associa um trabalho com sofrimento. E fica essa dica importante, não confundir o repouso com a ociosidade. O repouso pode ser uma simples troca da nossa atividade. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou, fique conosco, porque o programa continua.